Levítico 8, do versículo 1 ao versículo 36. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos, com ele e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmo. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenará, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica e cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele o manto também, pôs sobre ele o éfode e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenará a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenará a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar ao redor, e expiou o altar, e depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenará a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue
e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar das suas mãos direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espadoar direita, e a espalda direita. Também do cesto dos pães asmo, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenará a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espangiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos. Com ele o santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da consagração, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimarás com fogo, também da porta da tenda da consagração, da congregação. Não saireis por 7 dias até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará, como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou, se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenará pela mão de Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, são muitas determinações. São muitas determinações diante das Escrituras Sagradas. São muitas. Veja, essa passagem do capítulo 8, versículo 1 ao 36 de Levítico. É imensa essa passagem. Veja, meus irmãos e minhas irmãs. Entendam. Procura. Diante do amor, diante da pureza, o entendimento para compreender toda a palavra. Por quê? Se fala da consagração, se fala do Cordeiro. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a passagem de Êxodo e a passagem de Levítico, que são leis, se o Senhor vem falando do Cordeiro. Isso, chamado o Cordeiro, é diante do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo
que virá após todas essas determinações que o Senhor está determinando a Moisés, para que ele determine ao povo a nação. E quando tudo não for cumprido, virá o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Essas palavras que estão escritas nas Escrituras Sagradas, leia e procure entender diante daquela geração que está determinada por estatuto perpétuo para geração em gerações. Hoje, nas gerações que nós estamos vivendo, tudo está sendo determinado, tudo está sendo cumprido. Leia as Escrituras Sagradas para conhecer mais e mais o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecer o amor e a pureza. Leia. Procure ler e pedir entendimento ao Senhor. Procura, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa vida diante da face do Senhor, no caminho da terra, está no conhecimento das Escrituras Sagradas. Pense nisso. Pois, repito novamente, o Senhor fala no sacrifício do Cordeiro. Veja bem, veja, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Dica do Altíssimo, que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos.